Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e dos ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, de toda a sua criação, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos de toda a criação feita por Deus, nós vimos e aprendemos sobre toda a trajetória e história da família de Esaú, irmão gêmeo de Israel, ambos filhos do patriarca Isaac, o mesmo patriarca que tinha a promessa de Deus recebida do patriarca Abraão, para agora passar essa mesma bênção e promessa de Deus para Israel. Bênção essa e promessa que foi concedida diretamente por Deus. E assim era. E assim eram irmãos de pai. E assim, irmãos, era a promessa vinda de pai para filho, de descendência para descendência, e seguindo a ordem geral, tinha que ser o primeiro filho homem que nascesse, o chamado primogênito, e era obrigatório ser homem. Então observamos, Esaú era o mais velho porque, apesar de serem gêmeos nascidos no mesmo dia, Esaú saiu primeiro na hora do parto. Israel logo saiu depois, atrás, segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. E por que Israel é que está recebendo a bênção da promessa em vez de Esaú? Porque à medida que estavam crescendo, esses dois eram diferentes em muitas coisas, principalmente das coisas de ordem espiritual, que se referem diretamente a Deus. E foi ao longo do tempo que isso foi confirmado e vimos que realmente Esaú era simplesmente um religioso e que Jacó levava a sério as coisas de Deus. Qual a diferença? Não é? Mas houve outros registros fora esses. Nós vamos ver ainda, mas houve outros registros. Primeiro, um era ruivo e meio avermelhado, que era Esaú, mais velho, e o outro não, que era Jacó. Segundo, um era todo peludo, que era Esaú, o mais velho. Já o outro tinha o corpo liso, sem muitos pelos, que era Jacó, ou Israel. Terceiro, um era religioso, que seguia as tradições e normas de seu pai, mas dava pouco valor às coisas espirituais de Deus. Para ele, Deus podia fazer tudo através de seu pai Isaac. Ele nunca penetrou numa intimidade maior com Deus. Esse era o filho Esaú. Já o outro filho, Israel, não tinha direito à bênção da primogenitura, mas correu para ela, lutou por ela, fez questão de ser lembrado por Deus, queria algo sério com Deus, mesmo que para isso se utilizou de todos os meios possíveis, até os meios errados, tudo isso no começo, para ser o detentor da promessa e bênçãos de Deus. E como o outro filho, que era Esaú, não dava a mínima para a bênção da primogenitura, Israel então foi agraciado por sua luta para conseguir e ter o direito à sua bênção. Correu, enganou, foi enganado, até com um anjo lutou tanto em busca da verdade, em busca da promessa de Deus, que finalmente ele se consertou. Deus mudou seu nome de Jacó para Israel e ele andou nas regras de Deus, como disse o próprio Mestre Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, se uma pessoa não for liberta depois que conhecer a verdade, ela mesma não se libertar, está entendendo? Após o conhecimento da verdade, não há muita coisa que outras pessoas possam fazer, não. E nem mesmo Deus, porque Deus não vai interferir nessa decisão dela. Conhecendo a verdade, automaticamente a pessoa tem que se libertar. Tem que deixar o erro, porque ele conheceu a verdade, conheceu o que é certo. Se ele não deixa, é porque está muito difícil dele sair da prisão, que é a mentira, o erro, o engano. Porque ele mesmo não quer, é muito difícil tirá-lo a pulso. Por isso, esse homem chamado Jacó teve uma mudança de vida radical com Deus.
e Deus mudou seu nome de Jacó para Israel. Já Esaú era um homem totalmente religioso demais, seguindo regras materiais, coberto de normas, dogmas de homem de religião, mas com Deus ele não tinha intimidade nem profundidade nenhuma. Esaú gerou uma nação chamada Edom, que de acordo com as profecias do seu pai, o patriarca Isaque, essa nação teve seus próprios procedimentos, ficaram submissos ao povo de Israel e em vez de lutar ao lado de Israel e cuidar dos seus irmãos israelitas, eles o abandonaram e o atacaram de forma covarde e vingativa. Por isso, mais na frente veremos a destruição total do povo de Edom, que é o povo descendente de Esaú, o profano. Mas hoje, irmãos, é muito especial, pois vamos voltar à família de Israel, o irmão de Esaú, e vamos estudar particularmente a história de José, mais conhecido como José do Egito. E eu sei que muitos já leram, muitos já assistiram em filmes essa história, muitos assistiram em seriados. Ultimamente, vimos na televisão aberta na Rede Record. E que é muito bom que isso aconteça. Sempre histórias bíblicas sendo contadas na TV aberta, em rede nacional. Mas muitos detalhes que são adulterados ou encobertos, irmãos. E muitos deles mostrados na TV nunca aconteceram de acordo com a Bíblia. E isso é feito pelos diretores e produtores televisivos para dar mais ibope à trama, ênfase, sentido ao filme ou série de televisão. O diretor tem a prerrogativa de mudar algo que seja conveniente na visão dele. Mas aqui não. Veremos a história exata e exatamente como aconteceu. Como a Bíblia diz, é fantástica, irmãos. É inspiradora. É fenomenal. Se você viu e gostou na televisão, como eu particularmente gostei, vai adorar com certeza a forma mais correta e grandiosa dessa história contada e escrita pelo próprio Moisés, o grande legislador do povo de Israel. Então venham comigo, vamos mergulhar nesta fantástica aventura da história de um dos principais filhos do patriarca Israel, chamado de José, ou José do Egito. Um homem que mostrou desde jovem ser uma influência positiva e séria com relação a Deus, influenciando todo mundo ao seu redor, levando todo mundo para Deus. Um jovem que provou que merecia também as bênçãos das promessas e alianças dadas por Deus a Abraão, de Abraão, seu avô. E Moisés nos conta assim: e enquanto Esaú, irmão gêmeo de Israel, foi para a montanha de Seir formar uma grande nação chamada Edom, Israel ficou habitando ali na terra de Canaã, onde seu pai, patriarca Isaque, habitou, e onde seu avô, patriarca Abraão, também habitou. Então sua família de 11 filhos homens, de 12 filhos homens agora, 2 esposas e uma filha, junto com seus servos, servas que eles tinham, e uma possessão de gados e animais riquíssimos que completavam todo aquele grupo ou povo que pertencia a Israel. Israel andava com seu povo de local para local, dentro do território da terra de Canaã, mas não saía das fronteiras que Deus estabeleceu, daquela terra que daria a eles no futuro, que era a terra de Canaã, que naquele momento pertencia aos povos cananitas distribuídos por todo o território. E José tinha 17 anos e apacentava as ovelhas de seu pai, junto com seus irmãos, seus 11 irmãos. Os filhos de Leia, esposa de Israel, e os filhos de Bila, serva de Israel, e com os filhos de Zilpa, serva de seu pai Israel. Mas José já determinou muito cedo, desde jovem, mostrar um caráter irrefutável. Tanto é que ele não escondia os erros de seu ninguém, muito menos os erros de seus irmãos mais velhos. Era um jovem de verdade e de andar nas regras de Deus. E os irmãos mais velhos de José não conseguiam intimidá-lo, a não contar as arruaças que eles faziam no campo. Quando ele chegava em casa, José contava tudo a Israel, seu pai, os perigos em que seus irmãos se metiam. Com as informações de José, Israel tinha a exata certeza do que acontecia com seus filhos no campo e poderia, assim, desmentir aquilo que eles diziam para se protegerem com mentiras.
Israel sabia a capacidade de cada um, tanto para o certo como para o errado. Tudo por causa de José, que era uma fonte correta e confiável de informações. José era o filho que todo pai queria ter, dedicado, compreensível, além de uma fonte de devoção por Deus invejável. Ele era muito verdadeiro e isso fazia de José uma séria ameaça para seus irmãos, os 11 filhos de Israel, que gostavam da mentira. Da mesma forma, Israel, seu pai, amava José muito, porque podia sempre contar com ele quando se falava de verdade e de Deus. Mas aí diz que todo esse amor de Israel por seu filho José também era porque José era filho de sua velhice, ou seja, foi um dos últimos a nascer. E mais ainda, ele era filho de Raquel, a mulher mais amada de Israel. Só tinha um filho, a quem Israel ousaria amar mais do que José. Era justamente o seu irmão mais novo, caçula da tribo, chamado de Benjamim. Esse sim, Benjamim, era o super protegido, tanto por Israel, seu pai, como por seu irmão José, pois os dois eram filhos da mesma mãe com Israel, seu pai. Benjamim desfrutava de tudo de bom na família de Israel, e por esse filho caçula Benjamim, Israel faria qualquer coisa. Mas bem, vamos à história. Israel amava tanto José, mais do que a seus irmãos, que ele fez uma túnica ou roupa especial para José. Nos dias de hoje, seria tipo assim um casaco muito chique que ele tivesse dado a José. Essa túnica que Israel fez para José, pois essa roupa ou túnica era de várias cores naquele tempo. Um toque super especial. E foi o patriarca Israel mesmo que deu a José. Traduzido para os dias de hoje, seria como se você tivesse 12 filhos e compra um casaco última geração da Nike, dizemos assim, todo estiloso, e dá para o 11º filho. E para os outros 11 filhos, nada. Mostrando realmente de quem o pai mais amava dentre aqueles 12 filhos. Ou mais ou menos isso. Depois dessa túnica, irmãos, os outros irmãos de José, que foi um erro grave da parte de Israel, mas ele queria compensar José por toda a sua verdade, por toda, até tinha uma intenção boa, mas foi muito errado diante de seus irmãos. Por quê? Os outros irmãos de José, que já tinham raiva dele, por ele sempre dizer a verdade a seu pai Israel, das tramóias que eles faziam para os irmãos de José, ele era um delator, um fofoqueiro, um que vai logo dizer as coisas. Mas isso não era assim não, ele não era fofoqueiro, ele falava apenas de perigos que esses irmãos se metiam e que podia causar prejuízo para o rebanho. Então era a obrigação de José contar para que seu pai pudesse fazer a devida repreensão, porque o José era um dos mais novos, os outros eram mais velhos do que ele não podia repreender. Naquela época era assim, o mais velho comandava tudo até embaixo. Se ele fosse Rubem, o mais velho, e fosse verdadeiro, ele mesmo repreendia seus irmãos, mas ele não tinha esse poder. Por isso ele trazia isso para o seu pai, e o seu pai, como poder na casa, podia repreender todos eles. Mas para eles soavam como se José fosse um fofoqueiro. Depois dessa túnica, por ele sempre dizer a verdade a seu pai Israel, das suas tramóias que eles faziam, depois dessa túnica o balde encheu de vez. Agora sim, estourou a boca do balão. Eles o odiaram, José de verdade mesmo agora. E o nosso inimigo Satanás, a antiga serpente, trabalha na ira e no ódio do coração do homem, principalmente de irmão para irmão. É ali que ele mais ataca. Porque é ali o cerne, irmão com irmão, se odiando, é glória para Satanás e tristeza para o nosso Deus. Um irmão odiar o próprio irmão, isso é mesmo que uma tragédia. Através dessa raiva e inveja com relação a José, Satanás teve acesso aos corações dos 11 irmãos deles para virá-los de vez contra José e começar a armar um plano para a destruição e morte de José. Os irmãos de José não podiam falar com ele mansamente mais a partir daí. Sempre era na ignorância e no ódio, considerando ele sempre quando Israel não estava por perto. E como José era muito dedicado
a andar nas regras de Deus e sempre queria agradar a Deus através das coisas corretas que praticava para Deus, e com isso provocava a ira de todos eles ainda mais contra as regras de Deus. Mas em contrapartida, Deus começa a ter mais comunhão com José também. Isso também tem que ser lembrado. É assim mesmo, irmãos. Deus primeiro vê o seu desejo, sua vontade, seu prazer de estar com Ele, pensar nele e de seguir as regras dele, mesmo todos estando contra você. Automaticamente, Deus começará de várias maneiras a ter contato com você. Pode ser em sonho, pode ser falando ao seu coração, pode ser falando ao seu ouvido, pode ser através de outra pessoa, não importa como. O importante é que Ele, Deus, consegue se comunicar com aquele que o busca de todo o coração. E esta pessoa tem que estar pronta para ouvir a voz de Deus. E muitos não têm dado ouvidos exatamente por isso, porque querem que Deus fale com ele do jeito que ele quer. E a maneira mais desejada é através de profecia. A profecia, irmãos, é muito importante, mas primeiro você precisa ter comunhão e intimidade com o seu Deus para poder conhecer a voz dele e saber se aquela profecia é dele ou não. Porque o maligno também fala na sua mente. Em Apocalipse, a advertência é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas Deus fala com você de maneira que você possa entendê-lo e não da maneira que você quer. Então se esforce para ser inteligente e ouvir Deus falar. Porque com José foi através de sonho que Deus se comunicou. E foi assim. Estava José dormindo, todo tranquilo, o sono dos justos. E Deus deu a ele um sonho, que seria já uma profecia. Este sonho que estava José estava amarrando os feixes de plantas de trigo no campo, amarrando os molhos, como uma pessoa que vai pegar capim lá no campo e amarrar para dar ao gado, ao boi ou ao seu cavalo. E faz aquele grupo de capim amarrado, chama-se feixe, feixe de capim. Já José no sonho estava... Temos também o feixe de cana, que os trabalhadores amarram, um grupo de cana eles amarram e jogam em cima dos caminhões para ser transportado até as usinas. É chamado de cagaluna, ou carga manual, esta carga. Os feixes que eles faziam na época eram a mesma coisa, só que eram plantas de trigo, feixes de trigo, a comida, que produzir o pão. E não plantas de capim ou cana-de-açúcar, como nos dias de hoje. E no sonho estava José e seus irmãos juntos fazendo esses feixes de trigo. E aconteceu que o feixe que José fez se levantou, ficou em pé. E os feixes de seus 11 irmãos que estavam ali se inclinaram na frente do feixe de José, como os súditos fazem reverência na presença do rei. José acorda do sonho e passa o dia trabalhando com seus irmãos normalmente. E quando chega a jantar à noite e todos estão reunidos na mesa, aquele sonho inquietava José. Era algo que não podia ficar guardado, tinha que ser contado, porque era uma profecia. E como ele nunca escondeu nada, ele, inocentemente, não era para se vangloriar, conta todo o sonho ali, porque sentia de Deus isso, sem aumentar e sem cortar nada. Assim como foi, mas ele não contou para se mostrar ou para ser melhor. Ele contou porque era a verdade e que Deus deu o sonho a ele. E não precisa ser um expert para decifrar esse sonho. Seus irmãos na mesa do jantar ficaram furiosos na hora que o viram e disseram: será que por acaso, José, que você está querendo dizer que tu reinarás sobre nós? Será que tu, José, terás domínio sobre nós? É por isso que cada vez mais os irmãos de José o odiavam mais ainda, porque além de ter esses sonhos, José não ficava com esses sonhos só para ele, não ficava calado. José contava para todo mundo, inclusive para seus pais, na mesa de jantar. E o mais importante, que os irmãos de José sabiam do caráter dele, que uma coisa que José não fazia era mentir. Os irmãos de José tinham certeza que o sonho aconteceu mesmo, porque José não mentia como eles mentiam. Ou, como nos dias de hoje, tem muita gente mentindo, dizendo que teve sonho sem ter. E até profetas mentirosos fazem isso. Conforme o Senhor, Deus falou através do profeta Jeremias ao seu povo naquela época. Uma mensagem direta para aqueles que são metidos a profetas. Deus diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor.
Tenho ouvido o que dizem esses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam no engano do seu coração? Isso está escrito, irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25 e o versículo 24 até o 26. Já os irmãos de José ficavam mais irados por isso, irmãos, pois sabia que o sonho realmente aconteceu. Porque uma coisa que José não era mentiroso. Ele era de caráter e verdadeiro. Não tinha esse negócio de estar mentindo, não, inventando sonho, não. Eles sabiam disso. A raiva deles era essa, que realmente o sonho aconteceu. Agora, eles não queriam que ele contasse. Não é? Tem muita gente mentindo para conseguir posição nas denominações evangélicas por aí. Só que José teve um outro sonho. Mas neste sonho, as coisas foi mais forte ainda. Nesse outro sonho, só os irmãos de José, os pais de José, Israel e sua mãe, né? Que no caso seria a mãe que assumiu, porque a mãe dele propriamente morreu, mas a mãe é considerada a mãe, a que ficou. Uma data, né? Mas naquele tempo era considerada a mãe também. Então eles viram, Israel e a sua esposa, a mãe de José, viram aquilo ali, mas era com seus irmãos, sabiam também que ele era verdadeiro, que ele não ia mentir, o sonho aconteceu, mas deixaram para lá, né? Só que da próxima vez, José tinha um sonho, só que este sonho é mais forte. Entendeu? Mas nesse sonho, a coisa ficou mais forte. E quando a família estava toda reunida de novo no jantar, José disse que sonhou. Teve um novo sonho. Que o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele, igual ao que os súditos de um rei faz na frente de um monarca, o reverenciando. E tudo indica, irmãos, que agora foi o estopim para o homem que fala a verdade. Quem fala a verdade, irmãos, sempre vai ser perseguido de todas as partes. Não importa onde você esteja. Não importa se está entre os irmãos. Não importa se está numa denominação e que o seu superior, seu líder, seja realmente um homem de Deus. Não importa. Se você dizer a verdade e atingir ele, você vai ser perseguido. A não ser que ele seja realmente humilde para reconhecer isso. Então, agora foi o estopim para um homem que fala a verdade e que Deus está com ele para sempre. E por que isso? Porque enquanto José dizia pelos seus sonhos que seus irmãos se inclinavam diante dele, estava tudo bem para seu pai Israel e sua mãe, que agora era Léia, já que Raquel, a mãe biológica, já havia falecido. Ou seja, enquanto era apenas os irmãos que se inclinavam diante de José, tudo bem para seus pais, mas agora não. No pensamento do pai de José, Israel, e da Léia, e da sua mãe Léia, a coisa se agravou. Porque José diz agora, nesse sonho que ele teve, que o sol, que representa seu pai, Israel, e a lua, que representa sua mãe, da família, também se inclinavam diante dele, de José, além das estrelas, das 11 estrelas que eram seus irmãos. Israel, pai de José, achou que José estava indo longe demais. E o próprio Israel disse: o que é isso, José? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar diante de você? Para um bom entendedor, poucas palavras bastam, né, irmãos? E o pior é que era verdade mesmo. Israel sabia que era verdade. José não ia mentir. E vai acontecer mesmo. Por causa disso, os irmãos de José, que já estavam no limite do ódio, se uniram de vez para dar um basta nisso. Até seu irmão, da mesma mãe, Benjamim, entrou no acordo para dar fim a José. A trama estava feita. Mas Israel, seu pai, apesar de repreendê-lo na frente de todos, sabia que ele não era mentiroso. Que realmente aquele sonho aconteceu e que não era culpa de José, pois o sonho era de Deus. Por esse motivo, Israel guardava tudo em seu coração, porque sabia que José não sonhava porque queria, mas que era algo de Deus. Então ele era muito cauteloso com isso. Bem, quem conhece a história de José no Egito sabe que esses dois sonhos de José eram uma profecia de Deus e que seus irmãos, seu pai, iriam se ajoelhar diante dele, sim.
Isso acontecerá mais tarde quando estudarmos José como governador do Egito e sua família saindo de Canaã e chegando lá no Egito, fugindo da grande fome em Canaã e se inclinando diante de José como governador de todo o Egito, que era o grande potencial, a potência mundial daquela época. Profecia cumprida. Então, certo dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho, muito mais longe que o normal, já perto da região de Siquém. E José, desta vez, não estava com eles. Então Israel, conhecendo os filhos que tinha, que eram desobedientes e preocupados com eles também, já que José não estava lá para vigiá-lo, então chama José e diz a ele: olha, vai até Siquém, porque teus irmãos saíram daqui dizendo que ia apacentar lá por aquela região. Vai, José, e me traz notícias verdadeiras sobre eles e sobre o meu rebanho. Vê se está tudo bem. E José, como sempre, obediente e sincero, disse: vou sim, meu pai. E saiu ali do vale de Hebrom e foi para a região de Siquém. E assim partiu José para onde seus irmãos estavam. Mas a suspeita de Israel, seu pai, de que seus irmãos estavam fazendo alguma coisa errada, tinha se confirmado. O que ele não sabia era que essas coisas erradas envolviam José também. Porque quando José chega na região, não vê seus irmãos e nem os rebanhos. Então ele encontra um homem andando sem destino por aquele campo, e o homem misterioso pergunta a José: o que procuras? E José responde para ele: eu procuro os meus irmãos, por favor, fale para mim, eu te peço, um deles estão apacentando o rebanho. E aquele homem respondeu a José dizendo: eles foram embora daqui, e ainda eu ouvi eles dizer uns aos outros que vão para a região de Dotã. Então, irmãos, vemos aqui como eram os irmãos de José. Eles mentiam para seu pai e sua mãe. Diziam que iam para um local e iam para outro. Então José, na mesma hora, seguiu atrás de seus irmãos e só foi achar eles realmente na região de Dotã. Então, quando José ainda estava vindo distante, eles viram ele e disseram: lá vem José, estamos perdidos. Ele com certeza vai nos entregar ao nosso pai. Afinal, ele é um sonhador mó, um sonhador de carteirinha e só quer andar nas regras de Deus. Só temos uma chance agora. Pela distância que estamos, nosso pai acreditará que o mal aconteceu com ele. Vamos colocar nosso plano em ação. Vamos matá-lo e jogaremos ele nas covas. E quando chegarmos para nosso pai, vamos dizer que uma fera do campo matou e o comeu. E nunca mais ouviremos falar dos sonhos desse José. Naquele momento, podemos já calcular, né, irmãos? Só que Rúben, o primogênito, ameniza essa decisão drástica com seus irmãos, dizendo: não, meus irmãos, não precisamos tirar a vida do nosso irmão. Não somos fratricida, ou seja, aquele que mata seu próprio irmão. Tem também o parricida, que é aquele que mata seu próprio pai. E o matricida, que é aquele que mata a sua própria mãe. E Rúben, com Rúben um pouquinho de sentimento de irmão, diz: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos colocá-lo numa das covas aqui do deserto e deixá-lo lá. Mas, irmãos, Moisés nos disse que Rúben dizia isso para que depois que todos fossem embora, ele voltaria lá e libertaria José para levá-lo de volta para seu pai Israel. Porque o filho mais velho naquela época, que era Rúben, era responsável pelas vidas de todos os seus irmãos menores e dava conta deles a seu pai Israel. E sabendo Rúben que seu pai amava José demais, ele não queria essa conta nas suas costas. Mesmo nesse momento, chega José perto deles. Eles rapidamente agarram José, tiram a túnica de várias cores que Israel, seu pai, deu a José e que ele estava usando no momento e jogaram ele na cova. Porém, a cova estava seca, sem água para beber. Então todos os irmãos se sentaram depois em círculo ali e começaram a comer e a beber. Mas em determinada hora, eles olham e avistam uma caravana de ismaelita, ou seja, de descendentes de Ismael. Foi justamente nesse momento que Rúben saiu para ir fazer alguma coisa, para ver se eles saíam do momento para voltar e tirar seu irmão José dali da cova. Então, esta turma de ismaelita, que eram irmãos de Isaac, seu avô, Ismael, estão lembrados? Ismael era irmão de Isaac, mais velho, só que era filho da concubina.
certo? Então era ilegítimo. Esses eram descendentes deles. Eles vinham da região onde depois de anos pertencerá a família israelita chamada Gileade. E esses ismaelitas estavam indo com especiarias, bálsamos, mirras, direto para o Egito. E Rubem tinha saído de perto deles nesse momento para fazer alguma coisa, talvez para criar uma maneira de tirar José de lá da cova e salvá-lo, sem provocar os seus irmãos. Então, só estavam ali seus irmãos sem Rubem. Então Judá diz: que proveito a gente vai ter se simplesmente deixarmos nosso irmão aqui na cova para morrer? Não vamos ganhar nada com isso. Mas se vendermos José como escravo a esses ismaelitas, então resolveremos um problema e ainda ganharemos dinheiro com isso. E nós não teremos que matar diretamente nosso irmão de carne e sangue. Com certeza ele morrerá para onde esses ismaelitas forem. Mas deixemos o destino tomar conta disso. E assim todos os irmãos concordaram com isso. Depois que passaram os mercadores midianitas, que também são ismaelitas, eles rapidamente tiraram José da cova e fizeram um negócio com os ismaelitas e acertaram a quantidade de 20 moedas de prata. E assim os ismaelitas levaram José para o Egito como escravo. Nesse momento, Rubem, o filho mais velho, chega e vai logo até a cova para tirar José. Mas quando chega lá, a cova está vazia. Em completo desespero, Rubem rasga sua roupa. Em sinal de desespero, ele grita aos 4 cantos daquele lugar. Olha para seus irmãos e diz: o menino não está na cova. E eu, para onde irei? O que direi ao nosso pai Israel? Eles não falaram nada para Rubem, nem disseram que tinham vendido José para o Egito. Então pegaram a túnica de várias cores que estava com José, mataram um cabrito do rebanho e melaram a roupa de sangue do cabrito morto. E mandaram mensageiros até seu pai Israel, dizendo: achamos essa túnica no caminho cheia de sangue. Será que não é de José, teu filho? Israel conheceu a túnica que José e disse: tenho certeza, é a túnica de meu filho José. Com certeza uma fera do campo o comeu. Certamente ele foi despedaçado. Então Israel, em um ato de luta e tristeza, rasgou suas roupas e fez sacos de pano e colocou esses sacos nos seus ombros e durante muitos dias lamentou e chorou a morte de seu filho José. A dor de Israel foi tão grande, irmãos, pela perda de José, que todos os seus filhos, suas filhas, se levantaram para consolar ele, mas ele recusou ser consolado e ainda disse: com muito choro e tristeza vou descer meu filho à sepultura, sem confirmação, porque preferia ser eu do que ele que tivesse morrido. E os midianitas, que na verdade eram ismaelitas da região de Midian, chegaram no Egito e lá, no mercado de escravos, venderam José para Potifar, capitão da guarda de Faraó e oficial de alto escalão do rei do Egito. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 até o 36. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém.